Olá, sejam bem-vindos a mais um Por Dentro da Pós. Eu sou a professora Natália Hack, coordenadora dos cursos de Teologia aqui na Uninter. E hoje nós temos um assunto muito especial para falarmos no dia de hoje. Luto, como lidar com o pior momento da sua vida? Quando somos confrontados com a morte, também somos confrontados com a nossa finitude. O luto nos obriga a entrar em uma nova realidade. Ele faz com que você se torne membro de um clube de corações feridos. E para falarmos sobre esse assunto, eu tenho a honra de convidar para falar sobre o luto a Stephanie Monge. Olá, professora, tudo bem? Olá, Natália, tudo bem? Que alegria estar aqui, obrigado pelo convite. Stephanie, eu quero que você fale um pouco o que é a organização Lições do Luto. Natália, o Lições do Luto, ele é muito parte da minha vida, na verdade. Eu me casei em 2012 e em 2019 o meu esposo faleceu. Então, a partir da minha própria experiência, eu entendi que esse assunto precisava ser abordado, porque eu não via muita literatura sobre esse assunto, ninguém gostava muito de conversar sobre isso, ninguém gosta muito de falar sobre a morte. Mas a partir disso eu comecei um perfil no Instagram, que foi crescendo, e depois disso grupos de apoio, rodas de conversa, palestras. Então eu transformei isso numa empresa que ajuda hoje os enlutados, né? Pessoas que passam pelo luto por morte, que com certeza é um dos momentos mais difíceis das nossas vidas. E, em geral, as pessoas ficam sozinhas. A pandemia, infelizmente, ceifou muitas vidas, e isso ficou muito próximo a nós, essa realidade. Então, hoje a gente cuida de várias mulheres, homens e mulheres, que passam por esse período tão duro, que sentem solidão, tristeza, que precisam de um apoio para continuar a sua caminhada, para continuar suas vidas, para ajudar suas famílias, seus filhos, seus amigos. Então, nós temos trabalhado com isso agora já faz 3 anos, e tem sido uma grande aventura e também uma alegria poder ajudar quem tem essa necessidade. A Stephanie, ela é a fundadora, idealizadora e autora do Lições do Luto. Stephanie, o que é o luto? O luto, ele é um processo. E esse processo, ele é um processo que você experimenta uma dor terrível, a dor da despedida. A dor da despedida da presença de alguém que você ama. O luto, ele muda completamente a sua vida, ele transforma aquilo que você entende que é o modo natural das coisas, que você gostaria, depois do seu planejamento de vida, que você gostaria de viver. Para que haja esse luto, é necessário um rompimento de um elo que nos é muito caro. E nesse caso, claro que a gente está falando da morte de alguém que nós amamos. Esse luto, ele é um rompimento tão profundo que ele não rompe apenas quem você é naquele momento, ele rompe verdades, princípios, valores, tudo que você construiu na sua vida, tudo que você organizou, planejou, sonhou, tudo isso a morte, ela pausa. E muitas vezes você é obrigado literalmente a recomeçar, a fazer uma nova vida sem a presença daquela pessoa. É uma adaptação a essa nova vida. Por isso que isso é um processo tão profundo, um processo lento, um processo diário. O luto, ele é uma grande despedida, não apenas, né, de quem se foi, mas também de tudo que nós sonhamos, tudo que você imaginou para a sua vida ao lado daquela pessoa. Então, ele é um grande desafio, ele é cheio de altos e baixos, e a gente costuma dizer que o luto parece uma grande montanha-russa. Então você sobe e desce, você vira à direita, à esquerda, acelera, e é tudo muito intenso. Conforme você vai olhando para as suas dores e vai trabalhando isso, vai elaborando essa perda, você tem a possibilidade de diminuir essa intensidade das suas curvas, dos seus altos e baixos. Mas, claro, de novo, é um processo que precisa ser respeitado e cuidado. E como você, as pessoas que fazem parte dessa organização, lida com essa nova realidade, né? Porque é uma nova realidade na tua vida, né? A tua vida mudou
Totalmente. Sim. É interessante que o luto, ele desorganiza 100% da sua vida. Então não é que ele desorganiza só, por exemplo, no meu caso, meu esposo faleceu. Não é que ele desorganizou só o meu casamento. Pelo contrário, ele desorganiza 100%. Então, é interessante que essa desorganização, ela passa pela parte emocional, pela parte física, pela parte social, pela parte espiritual. Tudo é revisto, tudo é colocado em xeque. Afinal, quem você é, o que você acredita, o que você achava que era importante, prioridade na sua vida. Então, surgem questões aquelas questões do passado mesmo, que você não lidou. Em algum momento você teve algum trauma, ou você sonhou alguma coisa que você quis fazer e você deixou de fazer por alguma razão. Então, tudo isso volta à tona. Isso é muito interessante, porque essas frustrações que a gente deixou para trás, tristezas, traumas mesmo, tudo isso vem junto, porque é como se descesse quando a gente tem aquelas chuvas muito intensas, né, desce aquela do morro abaixo, né, vem descendo aquela lama, leva tudo embora e bagunça tudo. O luto faz exatamente isso. Então esse processo a gente precisa respeitar e viver. Por isso que ele é difícil, porque ele é muito doloroso. Você sente tristeza, mas ao mesmo tempo você sente frustração, ao mesmo tempo você sente ansiedade, você olha para o futuro e fala, puxa, como que vai ser o meu futuro agora? Uma das formas de você lidar com essa nova realidade é escolher viver essa nova realidade. É literalmente olhar para os seus sentimentos, acolher e olhar para a sua nova vida e falar, bom, essa é a minha nova vida. Só que, claro, a gente não faz isso com a maior naturalidade do mundo. Isso de novo, é algo que precisa ser cuidado e precisa ser acolhido. E a gente precisa de espaços de consolo, de ajuda para encarar e viver. Porque tudo aquilo que eu vivi até aquele momento, eu não vou mais viver. Porque a pessoa não está mais comigo. Então, afinal, quem sou eu agora? Qual é a minha nova identidade nisso tudo? Isso tudo faz parte dessa adaptação. Quando a gente entra em contato, quanto mais a gente entra em contato com a nossa dor, quanto mais eu expresso a minha dor, mais a possibilidade de eu assimilar, de eu elaborar, de eu integrar essa ausência da pessoa na minha vida. E da vida de quem continua vivo. Afinal, não sou só eu, mas também uma família estendida, amigos. Então, são muitas questões, mas eu diria que um grande passo, o primeiro grande passo, vamos dizer assim, é literalmente encarar uma nova realidade. E isso leva um tempo. Em geral, a gente não quer olhar para essa nova realidade, a gente quer fugir dela, porque a gente está muito triste, a gente sente muitas dores, eu não quero fazer parte disso, mas na verdade a gente não tem uma escolha. Então, esse é um grande olhar que nós precisamos ter, né? Eu preciso ser acolhido para que eu possa viver um dia de cada vez e elaborar a ausência dessa pessoa na minha vida. E depois de tantos anos de relacionamento, eu tenho que deixar de esperar que ela volte para casa, deixar de incluir ela nos meus planos. Então, são várias questões. Mas o grande começo tem a ver com olhar, encarar e abraçar essa nova realidade, sabe? Stephanie, e uma pergunta: o luto passa? O luto passa. E ele é uma elaboração, por isso que ele é tão delicado, né? Muitas vezes você vai ter pessoas que escolhem viver esse luto o resto das suas vidas. Isso é uma escolha também. Mas ele passa porque ele vai mudando. A sua tristeza, ela vai mudando, essa ausência, o sentimento vai mudando, ele vai sendo transformado em saudade, em lembranças. Então você tem suas fotos, suas lembranças, né, seus sonhos, seus vídeos, tudo isso. Isso não deixa de existir. Tudo aquilo que aquela pessoa colocou no seu coração continua dentro de você, só que precisa ser organizado. Então, o luto em si, depois de uma elaboração intencional mesmo, nesse sentido que eu estou conversando aqui, a gente está conversando aqui, ele passa, ele começa a se tornar a saudade. E é a saudade, sim, essa não passa. Sempre vão ter momentos de saudade, mas a dor intensa, profunda, essa sim pode ser trabalhada, cuidada, para que ela sim se transforme nessa saudade que eu estou falando para você. Que bom. E conta pra gente, você tem ajuda de psicólogo, terapeutas?
qual é a tua rede de apoio? O que você fez, né, para poder passar nessa fase do luto? Eu pessoalmente tenho a minha família, né? Então a família é um núcleo muito importante para quem passa pelo luto. Claro que a família também, vamos dizer agora, né, dando o meu exemplo, eu sou a viúva, mas a minha família também passa pelo luto, e também sente a ausência de quem se foi. Então, se quem passa pelo luto, estatisticamente, você tem ali uma média de 10 pessoas que passam por esse luto junto com você. Né? Pessoas que estão perto, próximas a você. Então, a sua família, a minha família, né? Os meus amigos presentes, há uma rede de apoio muito necessária, muito importante. Você tem uma rede de apoio estendida, que são os grupos de apoio, que é o meu caso também. Grupos de apoio participar, falar, encontrar esses espaços. Por isso que o Lições do Luto promove espaços assim, porque depois de um tempo, quem está passando pelo luto vai se identificar com o que eu vou falar agora. Depois de um tempo, as pessoas se cansam de falar sobre esse assunto. Porque parece que você já devia ter lidado com isso, afinal, já faz 2, 3 meses, 4, 5 meses, como se isso fosse um grande tempo. Então você vai perdendo, as pessoas vão cansando de falar com você. Então você precisa de outras redes de apoio. Nem todas as pessoas que passam pelo luto precisam de terapia, por exemplo. Isso é algo muito pessoal. Mas eu, pessoalmente, escolhi fazer terapia. Para que isso pudesse me ajudar emocionalmente a organizar. Então, assim, isso é um entendimento pessoal. E, claro, junto com um psicólogo, se for necessário, por exemplo, medicação por alguma razão, por causa do sono, pela ansiedade e tal, existe a parte da psiquiatria também, né? Também é um corpo médico que trabalha junto. Existe a parte do exercício físico. Isso é algo que eu pessoalmente uso na minha vida também. Como me organizar fisicamente. Então, que tipo de atividade eu posso fazer para gerar bons hormônios, vamos dizer assim, né? As inas, né? As endorfinas, que nós gostamos e que nos ajudam, os hormônios de felicidade, de ânimo, que nos dá alegria. Isso é uma fonte, vai nos ajudando a elaborar e desestressar, principalmente. E, claro, no meu caso, nós precisamos olhar para a nossa espiritualidade. Eu pessoalmente tenho a minha espiritualidade, olho para a minha área, para a minha vida, eu sou cristã, eu entendo que a minha vida está nas mãos de Deus, a vida do meu esposo também estava, então isso também é colocado em xeque, isso precisa, nós somos seres que não somos um fim em nós mesmos, né? Então, a esperança para quem entende que fazemos parte de uma coisa muito maior. Então, são várias áreas, e eu falo pessoalmente, são as áreas que eu trabalhei e trabalho na minha vida até hoje. E conta pra gente quais são as reações mais comuns. Ah, eu já sei que eu vou fazer uma lista aqui, citar algumas, mas com certeza tem outras e em algum momento a gente pode até conversar mais sobre isso. Mas acho que o primeiro momento tem a ver com uma raiva. A raiva é muito presente. E talvez, mesmo que você não esteja passando pelo luto, talvez você conheça alguém que está passando, então essa pessoa vai se mostrar esses sinais de raiva, de frustração, uma sensação de um desamparo mesmo. Então, eu tenho raiva dos médicos que não fizeram o que poderiam fazer na minha leitura. Eu tenho raiva de quem se foi, porque não era para ter ido tão cedo, me deixou aqui. Eu posso ter raiva da sociedade, em geral, de todo mundo. Eu tenho raiva no trânsito. Eu posso ter raiva do meu cachorro. Eu tenho raiva de Deus, porque Deus fez alguma coisa que eu não gostei. Então, tudo ao meu redor vai me irritar. É claro que você não vai ficar assim o tempo todo, mas existirão esses episódios. E isso é muito comum. E às vezes a gente não entende direito, né? E parece que a pessoa é ingrata ou coisa nesse sentido, mas não, a raiva ela faz parte. E ela precisa ser extravasada. E existem muitas formas de fazer isso, formas saudáveis, inclusive, né? Mas existem essa irritação, isso realmente faz parte, uma intolerância, uma impaciência. Eu fico muito impaciente, todo mundo ao meu redor, né? Tudo me irrita, tudo me deixa muita raiva, isso é muito comum, isso faz parte desse processo. Um outro sentimento interessante é a culpa. Puxa, se eu tivesse chegado mais cedo no hospital, ou se eu tivesse chegado mais cedo em casa, será que eu deveria estar sofrendo mais essa morte? Será que eu deveria estar chorando mais?
Será que eu posso sorrir mesmo passando por um luto? Eu não mereço viver. A culpa foi minha. Então eu entro em lugares muito complicados, onde eu acho que a culpa é minha, ou a culpa é de quem foi negligente, ou a culpa é de Deus. Então eu procuro alguém para culpar. E a culpa, ela caminha muito próximo ao controle. Afinal, eu preciso de uma explicação do porquê eu estou sentindo tanta tristeza que eu estou sentindo. Por que, que a pessoa foi agora? Então eu me coloco nesse lugar de um certo controle, porque de alguma forma isso eu tenho como explicar. A culpa é dos médicos, a culpa é do trânsito, do assaltante, do bandido, da violência. Então eu sempre procuro um culpado ou eu me culpo. Isso também é comum e também é muito delicado, é muito perigoso esse lugar, porque a nossa mente ela leva a gente para lugares muito complicados e pode levar a gente para lugares muito difíceis, muito depressivos, de muita ansiedade, de muito pânico. Então por isso que você precisa ter muito cuidado, sabe? E assim, falando mesmo da ansiedade, né? Aquela assim, eu tenho uma sensação de insegurança. Afinal, agora eu tô sozinho, eu tô sozinha. E será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta de criar os meus filhos? Será que eu vou dar conta de pagar as contas da casa? Será que eu vou sobreviver? Será que os meus filhos vão sobreviver? Como é que vai ser o meu futuro? Então eu crio uma ansiedade muito grande. Eu não consigo dormir, eu fico pensando, eu fico ruminando. Isso compromete, vai comprometendo a minha parte física mesmo. Isso, nós não somos seres que sofrem departamentalizados, né? Então só a minha cabeça está pensando, não, o meu corpo inteiro padece. Então isso é muito delicado também. Eu paro de dormir, eu fico acordado à noite, eu tenho insônia, porque eu não paro de pensar e de sentir essa ansiedade, eu não consigo desligar. Por isso que eu preciso de ajuda médica, inclusive. Outra reação interessante, que faz lógico parte, é a tristeza. Claro que existem dias muito duros, dias de tristeza, dias de choro. A gente vive uma sociedade que não gosta de sofrer, não gosta de lamentar, não gosta de chorar. Mas nós precisamos chorar. Nós precisamos nos despedir, porque se despedir é muito difícil. É muito difícil viver com uma ausência, principalmente porque você não queria estar vivendo nesse momento. Então, chorar é muito necessário, ficar triste. Agora, existe uma diferença entre chorar e morar anos no choro. Então, esses extremos são extremos que precisam acender alguns alertas para nós. Se isso interfere no nosso dia a dia, interfere no meu trabalho, por exemplo, eu preciso buscar ajuda. É necessário. Chorar é claro, ficar triste, claro, faz parte. Mas morar na tristeza, não. Então, eu sinto, por exemplo, solidão. Afinal, eu estou passando por um processo tão difícil, ninguém me entende. A vida, a vida de todo mundo seguiu. A gente tem essa sensação. Pô, a vida seguiu e eu fiquei aqui parado. Ninguém sabe o que eu estou sentindo. Então eu me sinto cada vez mais sozinha, eu me isolo cada vez mais, e eu deixo de sair de casa, eu deixo de sair do meu quarto, eu deixo de sair da minha cama, e eu acho que eu estou vivendo, que só eu estou vivendo essa realidade. Por isso, de novo, que são tão importantes os espaços, os grupos de apoio, por exemplo. Porque você vai encontrar pessoas que vivem exatamente a mesma realidade que você, e você não está sozinho. Só que a nossa mente faz isso com a gente, porque nós não sentimos só tristeza, ou só culpa, ou só raiva. Geralmente a gente sente tudo junto. Então você está com raiva, está sentindo culpa, está sentindo ansiedade, tá sentindo... tudo é uma confusão generalizada, principalmente nos primeiros meses de processo. Mas é muito importante a gente frisar aqui, né, que a gente não pode suprimir, ou engolir, ou esquecer. Ah, desencana, né? Eu não... Já foi, bola pra frente, a vida seguiu, a vida que segue, e a gente não deixa de entrar em contato com os nossos sentimentos. Isso é muito complicado. A gente precisa sim entrar em contato com os nossos sentimentos, a gente precisa viver essas emoções, externar, colocar para fora, encontrar lugares para fazer isso, encontrar pessoas, encontrar profissionais, encontrar uma atividade física, encontrar hobbies, encontrar a espiritualidade, encontrar espaços de acolhimento, encontrar
pessoas que realmente possam caminhar ao nosso lado e que nos ajudem a caminhar. Elas não necessariamente nos tiram desse lugar, nos arrancam de lá, pelo contrário. Elas estão ao nosso lado enquanto a gente está sentindo aquilo. E aí o dia passa, e mais um pouquinho, e mais um pouquinho, e essa elaboração vai acontecendo. Tudo isso se manifesta de uma maneira muito intensa. E claro, como eu citei, a gente não sofre por departamento. Então a gente sente fisicamente também. Eu fico extremamente exausta, por exemplo. Sentir tudo isso é muito exaustivo. Então pode causar fadiga, a própria depressão, ataques de pânico. Às vezes eu desenvolvo vícios que antes eu não tinha. Vícios, por exemplo, antes eu não fumava, por exemplo. E hoje eu começo a fumar, porque isso de alguma forma me ajuda a lidar com a minha ansiedade. Então esses vícios vão se mostrando também. Isso é muito interessante e claro, perigoso também, mas a gente vê isso acontecer inúmeras vezes. Então a pessoa nunca fez aquilo, a pessoa nunca passou noite em claro, e agora ela passa noites a fio em claro, por exemplo. Então eu vou desenvolvendo alguns comportamentos que não são meus comportamentos naturais. Até então eu não fazia isso, agora eu faço. Ou então eu vou, por exemplo, lá na academia e passo lá 24 horas por dia, durante 7 dias por semana. Eu entro nesse extremo, porque ali, de alguma forma, eu vou deixando de ter contato com a realidade. E isso precisa acender um alerta para quem passa pelo luto e para quem está ajudando a cuidar, quem está ao redor. Isso é muito, muito importante, isso é um alerta muito necessário, sabe? E tudo isso, claro, acontece junto, por isso que nós precisamos de ajuda sempre. Excelente. Agora nós vamos para um breve intervalo e logo voltamos. Localizado no ponto mais privilegiado da cidade de Curitiba, no Pilarzinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13.1, TV Cultura, 13.2, TV Profissão, 13.3, TV Euronews e, em breve, 13.4, TV Enem Uninter, recebem o seu mais novo transmissor. Homologado pela Anatel com 10 vezes mais potência, vai atender a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, 4 Barras, Araucária, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itapé do Sul. O Super Canal 13, ampliando sua potência de transmissão, vai aumentar muito mais a sua intensidade de sinal, possibilitando, assim, uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da nova área de cobertura. Parabéns, Super Canal 13. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca, Ainda bem, Metrópolis, Linhas Cruzadas, Estação Livre, Matéria de Capa, Senhor Brasil, Repórter Eco, Opinião, Planeta Terra e Quintal da Cultura. é muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura. Tem trabalho, tem carinho, tem zelo da Prefeitura por toda Curitiba. Zelo pela sua qualidade de vida. Ampliando para 36 mil as vagas para atividades gratuitas, como futsal, judô, musculação, natação, pilates, esgrima e muito mais. Zelo pela sua diversão.
nas piscinas aquecidas do programa Vivo Sábado para toda a família. Isso tudo é zelo pela cidade e por você. Prefeitura de Curitiba, orgulho de ser. Localizado no ponto mais privilegiado da cidade de Curitiba, no Pilarzinho, o sítio de transmissão do Supercanal 13.1, TV Cultura, 13.2, TV Profissão, 13.3, TV Euronews e, em breve, 13.4, TV Enem Uninter, recebem o seu mais novo transmissor. Homologado pela Anatel com 10 vezes mais potência, vai atender a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, 4 Barras, Araucária, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itapê do Sul. O Supercanal 13, ampliando sua potência de transmissão, vai aumentar muito mais a sua intensidade de sinal, possibilitando, assim, uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da nova área de cobertura. Parabéns, Supercanal 13. No Supercanal 13, sua imagem pega bem. Olá, voltamos com mais um Por Dentro da Pós. E conosco nós temos a Stephanie, a autora do Lições do Luto. Olá, Stephanie. Continuando o que estávamos conversando anteriormente, eu gostaria que você falasse para nós como podemos superar o luto. Natália, essa é uma pergunta interessante. Nós vivemos um momento que a gente gosta de ir superando as nossas dificuldades. Nós somos ensinados que a gente precisa superar os obstáculos das nossas vidas. E que basta a gente querer, ou basta eu me organizar e estudar e eu vou conseguir passar naquela prova ou naquela entrevista. Então, de alguma forma, a gente vive um pensamento de méritos. Então, basta eu querer e eu vou conseguir. Mas, quando a gente fala do luto, a gente não fala em superação. De um tempo para cá, a gente vem estudando e a psicologia vem dialogando sobre isso também. E a gente tem visto que esse modelo de superação ou de mudar de fases, ele é um modelo que hoje não se encaixa mais, é um modelo obsoleto para a gente cuidar de quem passa pelo luto. Por quê? Porque a gente está num jogo de tabuleiro ou num jogo de videogame, por exemplo, onde eu vou passando de fases, né? Talvez você na sua adolescência, como eu, tenha lá os passados de fase, então você supera o chefão no final e aí você ganha o jogo e você ganha abre um outro portal, um outro mundo, alguma coisa nesse sentido. No luto não é assim. O fato de eu ter sentido, por exemplo, a tristeza hoje e ficar uma semana sem chorar não significa que nunca mais isso vai acontecer. Não significa que depois de anos eu não vou mais chorar, por exemplo, ou não vou mais me emocionar. É claro que eu não vou fazer isso na mesma intensidade que eu fiz quando eu perdi, né, no dia seguinte a minha perda, por exemplo. Mas esses momentos vão acontecer. Então, quando a gente fala do luto, a gente não fala em superação. Nós falamos em ressignificação. Mas o que isso significa, afinal de contas, né? É uma palavra que até caiu agora, assim, quase num desuso, né? Assim, a gente usou tanto, que a gente não sabe exatamente o que ela significa. Na verdade, ressignificar é dar um novo sentido para a minha vida. Eu preciso construir um novo significado mesmo a partir da minha vida. Isso é uma construção. Isso não é só um recomeço. Muitas vezes, isso é um novo começo. Eu tenho contato com realidades que eu nunca tive. Por exemplo, meu esposo era responsável pela manutenção do carro na minha casa. A partir da morte dele, eu passo a ser responsável por isso.
Então eu começo a fazer tarefas que antes talvez eu não fizesse. Ou eu cuido das contas da casa, ou eu passo a ser responsável 100% por cuidar da minha filha, do meu filho. Então, assim, eu tenho que adquirir novos conhecimentos. E novas tarefas são colocadas, novas funções, inclusive, eu começo a fazer na minha vida. Então, quando eu falo de superação, dá a sensação de que, ok, eu superei essa tristeza e eu nunca mais sentirei tristeza. Eu superei a minha raiva e nunca mais sentirei raiva. E, na verdade, não é assim. Por quê? Porque esse processo do luto, ele não é um processo linear. Então, ele não é um processo que você está só subindo, né? Assim, eu subi, então eu não volto mais. E eu continuo. Não, não. Ele é um processo de altos e baixos, certo? Então, tem dias que eu estou muito bem, tem dias que eu estou muito mal, por exemplo. Então, a gente vai aprendendo e ressignificando muitas áreas, todas as áreas das nossas vidas, inclusive. Atividades, lugares que você frequentava, cidades, atividades físicas ou atividades que você fazia junto com a pessoa que se foi. Tudo isso precisa de um novo significado. E então a gente fala muito, né, sobre isso, a superação, e a gente gosta porque a superação dá uma sensação de vitória. E, na verdade, o desafio do luto é exatamente ressignificar e não superar. Então, deixa pra gente qual que é o Instagram do Lições do Luto, se alguém tiver interesse de participar com vocês. Você pode acessar o Instagram mesmo, @lições do luto, sem a cedilha. E lá você pode mandar um direct, ter o contato do WhatsApp, você pode acessar os nossos materiais, nos mandar uma mensagem, que a gente vai ter o maior prazer em responder, em conversar, em ajudar quem está nos ouvindo. Stephanie, muito obrigada por essa conversa, por essa explicação de um assunto que nem todo mundo gosta de falar, que é o luto. A gente agradece toda a tua disponibilidade de estar conversando conosco hoje. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Encerramos aqui mais um Por Dentro da Pós. Muito obrigada, gente, e até a próxima.